histórico do sistema. O início do desenvolvimento. Em meados de 1996, um grupo de desenvolvedores de software livre e de código aberto iniciou um projeto chamado FreeWin 95 para implementar um clone do Windows 95. O projeto parou nas discussões sobre a arquitetura do sistema. Apesar de o FreeWin 95 ter iniciado com grande expectativa, ainda não havia nenhuma compilação liberada para o público até o final de 1997. Como resultado, os membros do projeto, liderados pelo coordenador Jason Philby, se reuniram para revivê-lo. O projeto renovado procurou duplicar a funcionalidade do Windows NT. Ao criar um novo projeto, o nome React OS foi escolhido. O projeto iniciou o desenvolvimento em fevereiro de 1998, ao criar a base para o núcleo compatível com Windows NT e controladores de dispositivo básico. O React OS foi cunhado durante a conversa IRC. Enquanto o termo OS é sistema operativo, o termo React se referia à insatisfação do grupo, à reação à atitude do posicionamento monopolística da Microsoft. Em 2002, a fundação do React OS foi estabelecida em Moscou com Maxim como diretores executivos e Vladimir Bragin e Savelin Ivanov no conselho de administração. Em 2015, a fundação foi dissolvida. Para evitar um processo de indenização por direitos autorais, o React OS precisa ser especialmente distinto e não derivado do Windows. O objetivo que não precisa de trabalho muito cuidadoso. Uma alegação feita em 17 de janeiro de 2003. Pelo agora ex-desenvolvedor Rashid B. Na lista de discussões ROS deve que o React OS continua código derivado de desmonte do Microsoft Windows. O código que B contestou envolveu a fundação Bethesda. No arquivo itens não especificados. Ao comparar essa função com o binário desmontado do Windows XP, B argumentou que a função betstack foi simplesmente copiada e colada do Windows XP, dado que elas eram idênticas. Alex Lonescu, o autor do código, afirmou que enquanto o binário em questão do Windows XP foi realmente desmontado e estudado, o código não foi meramente copiado, mas reimplementado. A razão pela qual as funções foram idênticas, Lonescu contestou, foi porque havia uma única possível maneira de implementar a função. Em 27 de janeiro de 2006, os desenvolvedores responsáveis para manter o repositório de código do React OS desativaram o acesso, após uma reunião feita para discutir as alegações. Quando abordaram por NewsForge, o Microsoft recusou-se a comentar sobre o incidente. Uma vez que o React OS é um projeto de desenvolvimento de software livre e de código aberto, a alegação desencadeou uma reação negativa pelo movimento software livre. Em particular, o INE barrou vários desenvolvedores inativos de fornecer contribuições e cooperação formal de alto nível entre os dois projetos desde 2006. Contribuições de vários desenvolvedores ativos do React OS foram aceitas após a auditoria, e a cooperação de baixo nível para correção de falhas ainda ocorre. Em uma declaração em seu portal, o React OS citou diferentes definições legais sobre o que constituiu a engenharia reversa de sala limpa como uma causa para o conflito. Alguns países, incluindo os Estados Unidos da América, requerem que uma reimplementação baseada em código desmontado precise ser escrita por outra pessoa que não o desmontou e examinou o código original, enquanto os países permitem que ambas as tarefas sejam executadas pelo indivíduo.
Consequentemente, o projeto React-OS clarificou sua declaração de política, propriedade intelectual, que os requerimentos de engenharia reversa de sala limpa, que obedecem à lei dos Estados Unidos. Uma auditoria interna foi conduzida para assegurar que apenas a engenharia reversa de sala limpa fosse usada, e todos os desenvolvedores tiveram que assinar um acordo se comprometendo a cumprir as políticas do projeto sobre engenharia reversa. Contribuidores do seu desenvolvimento não foram afetados por esses eventos e todos o acesso às ferramentas de desenvolvimento e software foi restaurado pouco depois, em setembro de 2007. Com a auditoria se aproximando da conclusão, o estado da auditoria foi removido da página inicial do React-OS. Embora a auditoria tenha sido concluída, detalhes específicos não foram tornados públicos, porque apenas um reforço interno para assegurar conformidade com a política do próprio projeto. Muito do código assembly que foi alegadamente copiado também foi substituído como uma projeção natural do desenvolvimento React-OS, com desenvolvedores reimplementando a funcionalidade em si, por razões de portabilidade. Os primeiros anos do React-OS foram dolorosamente lentos, apesar da grande quantidade de códigos que estavam sendo escritos. Apenas alguns desenvolvedores sabiam como escrever código de núcleo. Foi uma época em que apenas algumas pessoas escreviam o difícil início do núcleo. Mais tarde, o núcleo estava mais completo e estável e foram escritos drives básicos como o IDE e teclado. Mais pessoas foram capazes de desenvolver no desenvolvimento. Atualidade. O núcleo percorreu um longo caminho. Está mais estável muito APIs. Estão completas o suficiente para realizar trabalhos mais avançados. Foi realizado um trabalho substancial em várias bibliotecas. O código de rede inicial tem problemas suficientes que evitam que funcione corretamente, mas por não muito tempo. A implementação básica do dispositivo de interface gráfica e drives e gráfico VGA estão preparando o caminho para Git. O número de desenvolvedores vem aumentando cada vez mais. Principais características. A arquitetura dos Reacts é em tudo semelhante à do Windows NT. Existem os mesmos conceitos: registro, subsistema, executivo, controladores, IFS e etc., que estão organizados da mesma maneira que o NT. As partes do núcleo dos Reacts são as seguintes: executivo, subsistemas protegidos e arquitetura APIs nativos. Executivo. Executivo é o nome que se dá a todo código que roda em modo de núcleo. Está organizado em 3 camadas essenciais. Camada de abstração de hardware. É a parte de mais baixo nível dos Reacts. Fornece ao resto do executivo as primitivas necessárias para que todas as arquiteturas, placas-mães, CPUs e chipsets possam ser controladas de maneira uniforme pelo núcleo e pelos controladores. Teoricamente, para aportar o NT, o único código que seria necessário modificar seria o desta camada. Núcleo. Aqui, o núcleo aparece como a camada do executivo, que desempenha as funções tradicionalmente desempenhadas pelos núcleos dos sistemas operativos. O React não é um micronúcleo, uma vez que os serviços classicamente desempenhados pelo núcleo, bem como todos os drives, rodam em modo privilegiado e são chamados pelas suas aplicações diretamente, em posição que acontece no micronúcleo, em que os serviços são requisitados por um intermédio de um serviço de comunicação entre processos. A arquitetura do núcleo é inspirada na do núcleo do Microsoft Windows NT 4.0. Existem as chamadas de procedimento assíncronas e deferidas.
os processos, as tarefas paralelas, semáforos, código de temporização e etc. Controladores de dispositivo. Os controladores de dispositivo são extensões ao executivo que este carrega para poder interagir com os diversos dispositivos de rádio área. Subsistemas protegidos. Permite que um software de diversos sistemas operativos possam rodar no topo do executivo. O objetivo principal é, por enquanto, o subsistema Win32, mas este ocorre em modo de núcleo, por isso não é incluído neste grupo. Outros subsistemas de desenvolvimento em 2009 inclui o subsistema de POSIX e o de OS2. Arquitetura de APIs nativas. A arquitetura de APIs nativas permite ao código em modo de utilizador chamar os serviços de modo núcleo, de uma forma padronizada, e é equivalente à interface de chamadas de sistema, utilizadas em numerosos unisexes. As APIs utilizadas no Windows não estão documentadas pela Microsoft, mas as arquiteturas utilizadas nos Reactos é aberta a quem quiser saber. Ela está implantada em NTDLL-DLL. Empresas que cuidam do sistema React Foundation. A Fundação para o Avanço das Tecnologias da Informação, React Foundation, foi uma organização sem fins lucrativos que forneceu apoio e promoção para o projeto Reactus. A Fundação administrou os vários recursos e os colocou à disposição dos desenvolvedores do projeto e tratou de questões logísticas envolvendo financiamento, apresentações em convenções e recrutamento de novos desenvolvedores e outras posições dentro do projeto Reactus. Foi desenvolvido em 2015. O objetivo principal do projeto Reactus é criar um sistema operacional que seja binário e compatível com os aplicativos e drivers desenvolvidos para uma série de sistemas operacionais Windows NT. Para ajudar a alcançar esse objetivo, a Reactus Foundation existia como uma entidade administrativa e logística, oferecendo suporte para os desenvolvedores do projeto, bem como engajamento à comunidade Reactus e fornecendo uma via de comunicação e transparência. A fundação como um todo existia em 2 níveis, com o corpo administrativo baseado na Rússia e filiais regionais que administravam as doações em suas respectivas regiões. Essa estrutura existia devido às diferenças em como as leis tratam da transferência de dinheiro da Europa e das Américas para a Rússia. Todas as filiais e o órgão administrativo foram registrados como organizações sem fins lucrativos em suas respectivas regiões. Embora a fundação tenha sido desenvolvida em 2015, uma instituição de caridade registrada com a sede na Alemanha continuava a operar. Vantagens e desvantagens. Vantagens. Utilizando a arquitetura do Windows NT, o Reactus foi criado do zero como um sistema de código aberto sem usar o Linux como base. A ideia dele é exatamente o contrário, tentar utilizar o Windows como o SO aberto de modo que ele seja compatível com todas as aplicações e drivers do sistema operacional da Microsoft. Desvantagem. Ele ainda é considerado software alpha, com recursos incompletos, portanto seus desenvolvedores só o recomendam para aplicação e testes.